Bom dia, pessoal! Tudo joinha? Como vocês estão? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Hoje eu tô sem brinco. Nem vai dar pra vocês repararem, né? Ainda bem. Tava saindo de casa hoje, toda apressada, né? Atrasada, como sempre. Aí eu fui colocar meu brinco e ele caiu no chão e eu perdi a minha tarraxa. Então eu estou sem brinco. Mas vamos seguir para a nossa aula de Geography. O que nós vamos ver na nossa aula, pessoal? Nós vamos continuar vendo sobre regionalização. Lembra que a gente tem visto que é o tema do nosso capítulo do livro. Na aula passada, então, nós vimos diferentes formas de regionalizar o Brasil, né? Para regionalizar, eles levam em considerações diferentes características, diferentes aspectos. Então, nós vimos que tem como regionalizar por meio dos biomas, né, levando em consideração os biomas, as bacias hidrográficas, o IDH das regiões, certo? E hoje nós vamos ver 4 formas que o Brasil já foi regionalizado, tá? Meu Deus, prof, por que esse povo não tem o que fazer, não? Gente, olha só, o Brasil, ele é enorme, não é mesmo? Ele é tão grande que ele é um tamanho de um continente quase. Enquanto tem países que é do tamanho do estado do Paraná, olha o Brasil. Quantos países poderia ser o Brasil? Né? Poderia ter muitos países ao invés de ser um só. Então ele tem um tamanho continental, então ele tem muitas características diversas. Então isso dá margem para que tenha oportunidade de diferentes regionalizações, seja por aspectos naturais, né? Então, levando em consideração o tipo da floresta, os rios, o relevo, ou seja, pelos aspectos econômicos. Então, tem uma região, lembra que a gente viu sobre o IDH, que tem algumas regiões que são mais desenvolvidas do que as outras, né? Umas regiões têm mais dinheiro do que as outras, então, porque o país é muito grande, tá certo? Então, bora lá, chega de papo e vamos dar sequência para a nossa aula. Então, gente, olha aqui, ó. A primeira forma de regionalização que o Brasil já teve, tá? Vocês podem encontrar esse mapa na página 226. Então, foi uma regionalização do IBGE. Lembram do IBGE, né, pessoal? Que é um instituto de pesquisa do Brasil. Então, o IBGE, lá em 1942, nossa, muito tempo, ele regionalizou o Brasil dessa forma aqui. Então, ó, hoje em dia, o Brasil é assim, né? Lembram das 5 regiões? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul? Isso, então, é atualmente. Depois da Constituição de 1988, que é a última Constituição, o Brasil passou a ser assim e não mudou mais a regionalização dele. Só que em 1942 era dessa forma aqui. Então, vejam lá, pessoal, o que eles levaram em consideração para regionalizar ali? Eles levaram em consideração os aspectos naturais, tá? Então, a vegetação e o relevo. Então vejam só, lá nós podemos ver que o Maranhão faz parte da região norte. Por quê, pessoal? Vejam lá na página 226 de vocês, tem até uma figura aqui da mata. Por quê? Porque o Maranhão também possui a mata amazônica, tá? Então, mais de 50% do estado do Maranhão tem essa floresta. Por isso, então, que ele fez parte do... Opa, não é esse aqui. Fez parte, então, da região norte. Então, vejam aqui, ó, que o Maranhão aqui faz parte do Nordeste, né? Hoje em dia. Mas lá em 1942... ele e o Piauí, tá? Fizeram parte do norte. E vejam só os nomes que as regiões tinham. Região Norte, Região Nordeste, Região Este,
região centro e a região sul. Então vejam lá, será que eram os mesmos estados? Deem uma olhadinha, ó, comparem. Deixa eu retirar aqui o mapa para vocês verem. Olha lá, pessoal, comparem. Então olha aqui, ó, o Maranhão e o Piauí, gente, eu estou falando tudo errado. Olhem aqui, ó, Minas Gerais. Estão vendo? Olha o sul aqui, ó, quantos estados tinham. E ó, só hoje em dia quantos fazem parte. Viram só? Então, mudaram bastante, né? Mudou de 1942 para cá. Aí, lá em 1960, eles reconsideraram, tem outra forma de regionalizar o Brasil também. Vamos mudar isso aí, meu povo. Que foi, houve algumas mudanças no Brasil. Por exemplo, aqui, ó, a criação de Brasília como capital, tá? Então, antigamente, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, lembra disso? Aí Brasília passou a ser a capital, então houve mudança histórica no nosso país. Então houve mudança histórica, econômica e social, porque afinal de contas se passaram quase 20 anos, né? Então houve muita mudança. E com essas mudanças, então, eles resolveram que o Brasil já não estava da mesma forma, precisava reorganizar. Por isso, então, que eles regionalizaram dessa forma. Por quê? Vamos, como eu acabei de falar, eles levaram em conta os aspectos históricos, sociais e econômicos, tá bom? E o Brasil continuou tendo as 5 regiões, só que aqui com um nominho diferente. Então, nós passamos a ter a região Norte, Nordeste, Leste, Centro-Oeste e Sul. Mas vejam só, pessoal, que os estados também mudaram. Então, olha lá, o Maranhão e o Piauí já não fazem mais parte da região Norte, então eles fazem parte da região Nordeste. Minas Gerais, ó, que antes fazia parte do centro, passou a fazer parte do leste. E o Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro aqui, ó, ele era do sul e aqui passou a fazer parte do leste. E o sul, então, ficou só com os 4 estados. Tá? Então, vejam só, tem diferença lá no mapa. Viu como o mapa ficou diferente? Vocês conseguem ver esse mapa lá na página 227. Tá bom, pessoal? Então, vejam só. Outras mudanças também que ocorreram, tá? Os estados, então, vejam aqui. Aqui, ó, de 1942, Amazonas era tudo isso aqui. Aí, então, surgiu o território de Rio Branco em 1960. E também o território do Amapá, tá? Então, ó, vejam que não tem aqui, mas passou a ter aqui. E ó, hoje em dia nós também temos, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, tá bom? Nós temos também. Continuou tendo, só que não é território, né? É o nome do estado mesmo. Que não se chama Amapá, tá? Não se chama... Desculpa. Não se chama... O território do Amapá passou a ser o estado do Amapá e o território do Rio Branco passou a ser Roraima, tá, pessoal? Não, algumas pessoas chamam de Roraima, tá? Eu chamo de Roraima, que foi como eu aprendi. Então, perceberam que, né, além de um estado mudar de uma região para outra, ainda surgiram 2 territórios ali, em quase 20 anos de diferença. Beleza? Agora nós vamos ver mais 2 formas que o Brasil foi regionalizado, tá? Só que dessa vez não foi pelo IBGE. Foi, olha só, por Pedro Pinchas
Ganger. Não sei se é assim que fala o nome dele, tá, pessoal? Então, vocês conseguem ver esse mapa lá na página 228. Então, esse carinha aqui, esse Pedro, ele foi um geógrafo. Então, ele levou em consideração características econômicas do Brasil, tá bom? Então, ele percebeu que o desenvolvimento das indústrias era diferente de uma região para outra e ele não considerou os aspectos naturais das regiões, beleza? Então, com isso, o Brasil foi dividido, olha só, em três regiões. E se vocês observarem, olha só, ele não considerou o limite dos estados. Conseguem ver? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Minas Gerais. Então, ó, ele cortou o Mato Grosso. Mato Grosso, então, tinha 2 regiões. Minas Gerais também, 2 regiões. Estão vendo? Só tinha 3 regiões. Que eram quais? Eram chamadas regiões geoeconômicas. Então, tinha a Amazônia, toda essa região verde, Nordeste, toda aquela região laranjada, e Centro-Sul, que é essa região amarelinha ali, tá? Por que será, né, pessoal, que ele não considerou o limite dos estados para regionalizar? O que vocês acham? Qual que é a teoria de vocês? Lembrando que ele levou em consideração as características econômicas. Então, o desenvolvimento das indústrias, será que era o mesmo nas diferentes partes dos estados? Será que foi por isso que um estado às vezes podia ter 2 regiões? O que vocês acham? Pensem lá, tá bom? Então, e outra forma de regionalizar o Brasil? Então olha só. Isso foi em 1976, hein, pessoal? Aí, vejam lá, quase 34 anos depois, o Brasil foi regionalizado dessa forma aqui, ó. Os 4 Brasis, vocês encontram lá na página 229, tá? Que foi regionalizado por outro geógrafo, o Milton Santos. E daí ele já considerou o quê? As características econômicas, como as atividades agrícolas, a indústria e os serviços que tinha em cada região. Então vejam só, gente, isso daqui, ó. Esse aqui é um mapa de 2001, mas esse mapa ele foi estudado, foi planejado lá no final dos anos 1990 para os anos 2000, tá? Então, pensem, né? De certa forma, os dois também pensaram nas características econômicas. Então, a gente pode ver, ó, que a economia, né, as características econômicas em 76 era diferente da economia dos anos 2000. Em algumas partes, tá vendo? Apesar que eles consideraram algumas características diferentes. E o que aconteceu bastante nessa época, pessoal? Muitas transformações tecnológicas, né? Foi isso que o Milton Santos considerou. Então, as regiões que tinham maior informação, a modernização agrícola, instalação e desenvolvimento de polos científicos, estão vendo? Então, acabou mudando de uma região para outra. E ali, né, nesse tempo foi a época que surgiu, né, que começou a surgir aqui a internet, tá? A internet, ela já existia lá nos Estados Unidos, né? Ela veio para cá aos poucos. Lembrando que aqui as coisas sempre demoram para chegar, sempre demora um pouquinho mais para se modernizar. Então, já começou essas novas tecnologias, começou o uso da internet também, e mais nos anos 2000 ali não era todo mundo que tinha acesso à internet não, tá, pessoal? Era quem tinha muita grana. Agora, né, a gente pode ver quase 20 anos depois que
quase 20 anos depois, né? 20 anos depois que quase todo mundo tem acesso à internet. É difícil quem não tenha. Não é mesmo? Todo mundo tem um celular. Gente, lá no 2000 eu tinha 10 anos, nem sonhava em ter um celular. Computador, aqueles computadores brancos lá que, nossa, demorava um tempão para ligar. Nossa, gente, era outra realidade. Hoje em dia nem computador a gente usa, né? Às vezes a gente usa um notebook lá, que é o quê? Aquele aparelho fininho, nada a ver com aquelas telonas enormes com os CPUs que ficavam funcionando. A internet, deixa eu contar pra vocês, isso é só uma curiosidade à parte, tá, pessoal? Teve uma época que a gente usava a internet de escada, então a gente pegava o cabo do telefone e colocava no computador e daí ela fazia um barulho, sabe? Sei lá, era um barulho. Pergunta para os pais de vocês para ver se eles fizeram parte dessa época, se aconteceu isso com eles também. E era muito lento, então internet 5G, sabe Deus o que era isso, gente? Não tinha ideia. Celular então, meu Deus, celular que a gente fica mexendo na tela assim, que ele obedece a gente, de jeito nenhum. Muita tecnologia a gente nem sonhava, parecia uma coisa muito futurística pra gente, tá? As televisões também, televisão de Smart TV ou, né, as TVs de LCD, essas televisões finas, gente, era televisão de cubo, aquelas televisões que atrás era gigantesco, assim. Pois é, gente, muita coisa mudou, hein, de quando eu era criança pra cá. Então imagina só, de 1976, quando a minha mãe, por exemplo, era uma criança, até a época que eu cresci. Então muita tecnologia, tá? Surgiu nesse meio tempo. Então, pessoal, vejam só. Então, a tecnologia surgiu e com isso também acabou mudando a situação tanto econômica quanto social do Brasil, que, né, nós vimos então na regionalização atual, certo? Vamos falar então as regiões que ficou lá nos 4 Brasis. Por que 4 Brasis? Porque eram só 4 regiões: a Amazônica, Nordeste, Centro-Oeste e a Concentrada, pessoal. Porque sempre que ele deu esse nome de concentrada, hein? Qual que é a teoria de vocês? Então, gente, a gente viu que houve muita mudança. Viram quantas formas de regionalizar o Brasil, né? Então é isso, pessoal, a nossa aulinha de hoje. Leiam lá os textos dessas páginas, tá? Então leiam os textos das páginas 226 à página 229 e respondam as questões, certo? Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem. Espero que tenham gostado da aulinha de hoje, tá bom? Então, beijinho no coração e vamos para a nossa aula de arte.